Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos a estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 15 e também no capítulo 16, e nos diz assim: Naqueles dias, um mensageiro veio dizer a Davi: As simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: Depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. Davi caminhando, chorando, enquanto subiu o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem de parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei de Davi. Semei amaldiçoava-o dizendo: Vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono ao teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abisai, filho de Sárvia, disse ao rei: Por que há de este cão morto continuar amaldiçoando o Senhor, meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: Não te intrometas, filhos de Sárvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, que poderia dizer-lhe: Para que fazes isto? E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: Vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Amados irmãos e irmãs, não sei se vocês sentem, mas parece que esse texto é muito abstrato para a gente, especialmente porque temos nomes aqui que comumente a gente não vê nos textos normais da Bíblia. Mas calma que eu vou te ajudar a entender essas nuances, né? Mas antes, se inscreva no canal, tá bom? E se possível, deixe o seu comentário, ative também as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ajudar esse canal a crescer. Gente, é o seguinte, para quem está acompanhando os vídeos da primeira leitura, desde o início desse tempo comum, nós estamos meditando dentro do livro de 1 Samuel e 2 Samuel. E o que é que acontece dentro destes livros? Nós vimos em um determinado momento que Davi teve a oportunidade, ele teve a chance de poder matar o rei Saul. Davi chega lá, corta um pedaço do manto, da túnica dele, não me lembro bem o que a liturgia coloca da expressão, mas ele meio que se arrepende, não faz mais nada. Depois, inclusive, ele tem a oportunidade de dizer a Saul aquilo que ele ia fazer. E aí, o que acontece? Agora, nós temos uma outra situação. A situação é a seguinte. Primeiro, aparece um homem chamado Absalão. Para quem não sabe, ele foi um dos filhos de Davi. Se eu não estou enganado, foi o terceiro filho de Davi. E aí, automaticamente, a gente começa a perceber que Absalão está querendo agora tirar de Davi o seu trono. É aquela história, quem planta, colhe. É quase isso aqui, porque Davi, quer queira, quer não, também estava querendo fazer coisas erradas anteriormente, e agora é o filho de Davi que está querendo roubar dele o seu trono. No decorrer dessa semana, inclusive é bom que você acompanhe as primeiras leituras, você vai ver o que vai acontecer, se ele vai conseguir ou não tomar esse trono, mas isso fica para os próximos dias. E aí o que acontece? O povo começa a fugir, ele foge de Jerusalém. E aí é interessante que você saiba que Jerusalém era o centro da religiosidade da época. Davi deixa a cidade centro, justamente por medo do que poderia acontecer com a vida dele, inclusive. E aí Davi vai chorando. Davi está triste, diante de tudo. Só que lá pela frente, alguém quer matar Absalão. Matar o filho de Davi. Veja que se Absalão fosse morto, Davi agora teria muita paz, O seu reino não seria destruído, ele poderia governar em paz, ele poderia fazer o que quisesse da vida dele. Só que ele vai dizer o seguinte, no versículo 10. Não te intrometas, filho de Sárvia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, o que é que eu posso fazer? E depois Davi ainda fala, Se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim. Deixa-o amaldiçoar,
conforme a permissão do Senhor. Em resumo, o que é que nós estamos percebendo aqui? Davi, no final das contas, ele reconheceu aquilo que ele fez de errado. Davi não matou Saul, mas ele matou Urias, que é justamente a mulher de Urias foi a qual Davi deitou e teve relações sexuais e acabou, né, praticando de fato o pecado de adultério. Davi matou Urias. Então, no final das contas, Davi reconhece as falhas que ele fez. Ele, no final das contas, reconhece que ele errou. E ele sente, se eu errei, eu estou agora tendo as consequências. Primeira coisa, o reconhecer o erro. Segunda coisa interessante, que é isso me chama mais atenção ainda, é a pessoa de Davi começar a reconhecer, no final das contas, que Deus está no controle. E ele diz assim, ó, se é Deus que manda me amaldiçoar, se é Deus que faz tudo isso comigo, o que é que eu vou fazer? Não tem para que ficar lutando se é vontade de Deus. Então eu enxergo em Davi muita maturidade na questão de ser vontade de Deus. Ou seja, muitas vezes a cruz que eu carrego vem do querer de Deus. A cruz que eu carrego vem da vontade de Deus. E é isso que Davi entende. Quantas e quantas vezes aparecem situações da nossa vida que a gente nunca coloca nessa postura, né? Pode ser Deus que está fazendo isso. Pode ser Deus que quer. Né? Quem sou eu para lutar contra? E é isso que Davi faz. Não é ser uma pessoa passiva, de que não luta contra as adversidades. Não, não é isso. Mas é também aprender a aceitar, sim, a vontade de Deus em nossas vidas. Aceitar a cruz que Ele muitas vezes coloca para que a gente possa carregar. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. Eu te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, no estudo do Evangelho, aqui no canal também, tá certo? Até já!